Então, no vídeo de hoje eu estive no coração de falar sobre progresso. Talvez você tenha assistido meu primeiro vídeo, agora eu falei sobre ressurreição, e tenha encendido de fé sobre aquilo, talvez você tenha encendido de fé com a palavra que eu dei através daquele vídeo, falando sobre ressurreição de fé, sobre esperança. E talvez você, da mesma forma que talvez você tenha recebido uma palavra de fé, você pode ter se desanimado depois. E é sobre isso que eu queria falar, sobre progresso. Alguns progressos são necessários em nossas vidas para que haja crescimento. Existem momentos acontece em guerras espirituais, existem momentos onde a gente deve encontrar nosso refúgio, que seria Deus. É interessante, só para entrar no contexto, sobre o profeta Elias. A Bíblia fala e comenta sobre a grande guerra espiritual que ele estava tendo sobre Israel por causa da Jezabel. E lá em 1 Reis 19, ele fala que Elias, ele estava cansado de todo aquele fardo que ele estava passando, e a ponto de ele pedir: Senhor, se for da tua vontade, então me mata, Senhor, porque eu não aguento mais esse fardo. E esse é o momento de refúgio que eu me refiro. É o momento onde tu chega para Deus e fala: Deus, eu não consigo mais. E às vezes a gente precisa desse momento com Deus. Esse momento é o qual de falar: Senhor, tira esse fardo de mim porque ele está muito pesado. Eu preciso da sua ajuda, eu não aguento mais. Eu estava lendo o livro Maturidade. Ele fala muito sobre progresso e a necessidade de passar por certas situações. Algo que algo que ele fala que me chama muita atenção, que ele fala no final do livro, é sobre Jó. Depois de tudo aquilo que Jó passou, depois de tudo aquilo que ocorreu na vida de Jó, tudo aquilo ele conseguiu. E Deus multiplicou tudo aquilo que ele tinha e deu tudo em dobro. Para quem não conhece Jó ele perdeu do dia para noite, ele perdeu praticamente tudo, literalmente tudo que ele tinha. Pegou doenças, enfim, a Bíblia fala que Jó era um homem muito rico e muito próspero. E do dia para noite ele perdeu tudo isso. E ele passa por grandes dificuldades, que são doenças, em questão de ter realmente perdido tudo. Após ele se firmar em Deus, após mesmo todo mundo ao seu redor falar para ele amaldiçoar a Deus e esperar para morrer, ele permanece em Deus e crê que Deus ainda vai que Deus ainda está ali, ainda está com ele, e as esperanças dele não acabam. E quando o Jó ele persevera na sua fé e consegue, e Deus traz tudo aquilo que Jó tinha antes em dobro. Se Jó já era um homem muito rico, Deus deu tudo em dobro para ele, a Bíblia fala disso. E algo que me chamou muita atenção e que eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso está escrito lá em Jó 42, se eu não me engano. E ele fala que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, e agora seus olhos o viam. Ou seja, a maior bênção
que Jó, na minha opinião, não foi suas riquezas que foram multiplicadas, não foi sua vida recuperada em dobro, digamos assim, mas foi a presença de Deus que se mostrava mais real na vida dele. E tudo isso que passou na história de Jó, eu aconselho você ver a história, ler o livro de Jó. Que Deus, acredito que Deus vai falar muito contigo a respeito dele. E, nesse versículo que eu citei, o discernimento que eu tenho é que ele passou tudo isso, mas Deus deu tudo em dobro para ele, porque ele precisa, alguns processos a gente precisa passar para conseguir coisas maiores, digamos assim. É interessante, no livro Maturidade, ele fala que o importante não é você entender o que está acontecendo, mas é você confiar que Deus está na frente, independente do que está acontecendo. E você está entrando na mesma linha de raciocínio que eu. Mas, enfim, e com isso eu queria contar uma experiência que eu vivi, de realmente passar por algumas dificuldades e permanecer em Deus, e Deus mostrar seu poder através disso. Até então eu falei sobre permanecer em Deus e sobre refúgio, e é sobre isso que eu queria falar agora, sobre essa experiência que eu tive comigo. Eu desde pequeno eu sempre tive muito medo e muito medo de escuro. Eu não sei porquê, enfim, mas desde pequeno, até meus 16 anos, eu sempre tive muita dificuldade para dormir por causa disso. E quando quando eu era pequeno, eu fui crescendo, eu achei que isso ia passar e acabou que nunca passava. Eu sempre tinha esse medo, sempre tive dificuldade para dormir. Eu me lembro que eu me recordo de muitas vezes, mas muitas mesmo, até quando cheguei a fazer 15, 16 anos de idade, que eu acordar meus pais porque eu simplesmente não conseguia dormir por causa desse medo. E chegou a um certo, e até que uma época que chegou que esse medo era tão forte que eu fiquei tão paranoico que eu não conseguia olhar no espelho. Tipo, eu tô gravando aqui na tela do celular, tô me vendo aqui. Eu olhar para isso já seria algo que me encheria de medo, porque eu achava que ia aparecer um demônio atrás de mim. E eu fiquei tão paranoico, mas tão paranoico, que eu não conseguia mais orar porque eu ficava pensando nisso. E o nível é tão extremo que teve uma vez quando eu fui orar que eu simplesmente desabafei com Deus. Eu falei: Deus, eu não aguento mais. A Bíblia fala que teu fardo é leve, eu não aguento mais. E nesse momento Deus entrou naquele lugar, e a única coisa que eu fiz foi me ajoelhar e eu continuar repetindo: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não aguento mais. E num piscar de olhos, tudo aquilo que eu estava sentindo, todo aquele medo, todo aquele amedrontamento que eu estava sentindo, tudo foi num piscar de olho embora. E já não estava mais sentindo nada, já não estava mais sentindo nada daquilo que eu estava sentindo, aquele medo. E uma das experiências mais marcantes essa vez, uma das coisas mais marcantes que aconteceu foi que quando tudo isso se foi, Deus falou pra mim assim: levanta-te e anda, porque tu ainda tem uma guerra para vencer. O que eu quero falar nesse vídeo para concluir é que tem certas coisas que precisamos passar
mas às vezes precisamos chegar no nosso lugar secreto e falar: Deus, eu não aguento mais, deixa eu entrar no teu lugar de refúgio, deixa eu entrar debaixo de suas asas, protege-me de tudo isso que tem me atribulado, nem que seja por um instante, ali em meio ao deserto, para recuperar as forças, para voltar a guerrear. Mas às vezes esse tempo é necessário. Então, na verdade eu tinha até encerrado no vídeo, mas Deus tocou no meu coração mais de uma coisa aqui. E o que ele falou comigo é que dê glória a Deus independente da sua situação. Se está no momento de crise, dê glória a Deus. Se está no momento de alegria, dê glória a Deus. Dê glória a Deus pelo coronavírus, porque independente do que está acontecendo, Deus está na frente. E essa consciência que deve nos confortar. Não é as circunstâncias que estamos vivendo, mas é quem está no controle delas. Não somos nós, mas é Deus. E basicamente isso que eu queria falar antes de encerrar o vídeo. E eu não sei como está aí onde você mora, como Deus tem agido em relação a isso, mas aqui eu tenho visto o mover de Deus acontecendo grandemente, independente do coronavírus, independente de qualquer coisa. Deus tem se movido. Eu lembro que antes eu ia no culto de domingo e achava que era só mais um culto, mas eu percebo que até os cultos de domingo estão diferentes, estão com uma unção maior. É algo simplesmente não tem como explicar. A gente se vive, não se explica.